Alô. Presidente, vereadores, demais cidadãos que assistem a nossa sessão ordinária nesta manhã de quinta-feira, bom dia. Eu tenho assistido algumas manifestações de vereadores nesta casa e eu até entendo o tom emocional, o tom mais forte às vezes, quando se defende algumas ideias ou se combate outras, mas eu também faço isso, né? Digo coisas que, se eu for dizer de uma forma mais calma, certamente a opinião não vai ser bem aquela. Mas eu estou preocupado com algumas coisas que se dizem, né, num espaço como esse, e que tem uma base de carência de informação, por um lado, e de exagero de propósito, por outro. Eu vou citar 3 assuntos aqui que eu vejo o pessoal abordar e, na paixão e talvez na falta de alguma informação, aparecem posições que eu acho que distorcem o que realmente está em discussão e até o que a pessoa quer dizer. Médicos estrangeiros no Brasil, reforma eleitoral e maioridade penal. São 3 temas polêmicos, 3 temas que não são fáceis de abordar, porque mexe com paixões. A gente nota que são temas que as pessoas se apaixonam, se mobilizam muito, né? E eu fui ler sobre essa história. Fui dar uma lida, digo, o que é mesmo esse negócio aí? O que eu descobri? Eu descobri que essa história de vir médico estrangeiro para o Brasil, ela surgiu numa reunião da Frente Nacional de Prefeitos, porque numa pesquisa feita pela Frente Nacional de Prefeitos, 852 prefeituras no Brasil não tinham um médico sequer. Não tem. E há tempos que eles oferecem bons salários, oferecem condições, tem uns que oferecem transporte de cidades vizinhas para chegar, mas não conseguem. 850 médicos, então desde 98, eles pedem que o governo federal, né, na época, Fernando Henrique Cardoso era o presidente, o ministro chegou a ser José Serra, ele próprio visitou Cuba, né? Mas, um detalhe importante, esses médicos estrangeiros, se virão ou não, a gente vai ver depois, não são para Cuba, são para qualquer país de língua ibero-americana, de língua latina, porque a língua também é um problema, né? Um médico inglês, um médico francês aqui teria dificuldade. Já um médico espanhol não teria grande dificuldade, um que falasse espanhol, de língua espanhola. Então, a ideia é oferecer para os médicos dos países que tenham língua portuguesa ou espanhola, que possam vir para cá. Essa é a primeira questão. Então, isso surge lá em 98, da Frente Nacional de Prefeitos. Hoje, o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos e defensor dessa ideia é o Fortunati. Fortunati, que de Porto Alegre foi eleito, e ele defende. Por quê? Se ponho na pele de um prefeito de uma cidadezinha no interior do país. Ele não tem médico, não consegue médico, o médico às vezes vem, às vezes não vem, tal. Bom, foi uma saída que eles pensaram. Isso esbarra em algumas coisas. Por exemplo, a falta de estrutura nas cidades. Tem médico que não vai por causa disso. O que adianta eu ir lá, né, e eu vou receitar coisas e não vai ter, eu vou indicar exame e não vai ter, eu vou indicar uma internação e não vai ter. Então, essas argumentações eu acho que são justificáveis, né? Quando um médico não vai porque ele diz, olha, primeiro, tá bem, eu até aceito. Só que eu acho que estão dando um viés ideológico, para uma coisa que não é ideológica. O prefeito que está lá e que é pressionado pela população porque não consegue médico,
Ele está se lixando se o médico que vai vir é comunista, se é socialista, se é integralista, se é nazista. Ele quer um médico porque a população quer saúde. E ele pede. Então esse viés ideológico de botar Cuba como se fosse um propósito de Cuba ou do governo comunistar ou socializar, não sei qual é o termo, isso não existe. Isso não é o que está movendo essa história. O que está movendo essa história é a carência de saúde. Né? Por que Cuba entrou com essa força nesse negócio? Porque Cuba tem, desde a Revolução Cubana, Che Guevara, todo mundo sabe, era estudante de medicina, quase formado, quando se encontrou lá com Fidel Castro, no México. E sabe qual foi a primeira coisa que Fidel Castro fez? Fidel Castro não, Che Guevara fez, depois que instalaram o governo da Revolução Cubana, ele reuniu os médicos e disse o seguinte: olha, vocês além de médicos serão professores de medicina, vocês vão formar médicos a partir de agora. E Cuba tem um índice de médicos muito grande, e uma medicina muito preventiva. Então eles atuam em... Sabe quantos países do mundo têm médicos cubanos? 68 países eles mandam. Especialmente países da África, América Latina quase toda, até no Brasil. Há poucos dias em Porto Alegre tinha médicos cubanos, tinha 3 ali, fazendo estágio e tal, aprendendo, atuando em vila e tal. Mas essa questão não é uma questão de médicos cubanos. Isso é uma questão de médico estrangeiro para uma solução que os prefeitos, desde 98, buscam desesperados. Esses médicos, eles têm que fazer uma prova, eles não podem vir para cá, eu sou médico. Não, tem que fazer uma prova de validação. Né? Eles são temporários, eles não vão ficar, o prazo é de 1 ano e meio a 2 anos, não pode ficar mais, tem que voltar. Né? E a lei, uma coisa, eu li a lei é interessante, a lei inclusive foi se eu entendi, foi o Fortunati que colocou, porque ele defendeu isso, me passou a ideia de que foi ele que colocou, sugeriu na última reunião. Primeiro tem que ser oferecido para médicos nacionais essa vaga. Por exemplo, vou citar uma cidadezinha lá, Altamira do Pará, uma cidade que, digamos que ali na volta não tenha médico. A lei diz o seguinte, ó, se tiver sei lá, um português, um espanhol ou um cubano querendo vir, primeiro tem que ver se nenhum brasileiro quer, depois então. Né? Então eu acho que essa coisa a gente podia discutir essa história. Eu acho que um argumento que os médicos oferecem eu entendo. Eu não vou para lá mesmo que eu ganhe 10 mil, porque lá não tem estrutura para trabalhar. Então o governo federal tem que botar estrutura primeiro. Aí eu entendo. Em relação à reforma eleitoral, é outro tema também que está apaixonando as pessoas e tal, né? Primeira questão que eu acho é o seguinte: isso não resolve o problema de nenhum país. Não é porque se vota desse ou daquele jeito que o país vai passar a ter outra economia, por exemplo. Né? As multinacionais não vão, os bancos não vão mexer nos seus juros, porque o sistema vai ser distrital ou vai ser... Não, a economia não é bem assim. Né? O que a gente pensa, eu pelo menos penso com uma reforma eleitoral, é que o nosso sistema, esse que a gente vive, de financiamento privado, de lista aberta, ele é muito aberto à corrupção. É um sistema onde cada candidato a vereador tem o seu comitê financeiro. Mas isso é um escancaramento à mutreta. É um escancaramento a empresários comprarem vereadores e manter eles amarrados depois. Não só vereador, estou fazendo prefeito, deputado, porque o empresário, ele amarra, ele dá o dinheiro e depois fica cobrando. Olha, né, na próxima eu te arrebento, porque eu não vou te dar aquela grana toda. Né? Então, essa coisa do financiamento, ele tem que ser discutido. Eu vejo que há uma resistência muito grande à questão da lista. Hoje os partidos oferecem uma lista aberta. Né? O partido faz uma lista, mas o eleitor escolhe, eu quero este aqui da lista. Eu não quero... Né? Existe a ideia, que é adotada em vários países, em muitos países, eu estive fazendo uma lista ali dos países, não terminei ainda, mas a lista é fechada. E tem um sistema, que é na Bélgica, que é um meio termo. O partido oferece uma lista, mas o eleitor, diga, eu vou dar um exemplo do PT, ele vota na lista 13, mas ele diz, a ordem da lista eu queria alterar, eu queria que o Ivan fosse o primeiro,
e não o tenente Bruno, que está escolhido lá. E uma coisa interessante, sabe como é que é escolhido na Bélgica a lista? Sabe como é que é feita a lista? Ela é pré-ordenada, ela é ordenada antes de oferecer ao eleitorado. Cada filiado, ele vai na convenção e vota em 5 pessoas. Os mais votados vão compondo a lista. Né? Então, por exemplo, se o PT eleger 1 e o Bruno era o primeiro da lista, é o Bruno. Todo mundo votou no 13. Né? Mas se o Ivan, que estava lá em 5º, teve uma votação muito grande, ele pode alterar a lista. Mas aí é um cálculo que se faz, não é uma coisa simples. Então, a reforma eleitoral ela é muito limitada, ela não vai mudar o país. Não é porque a Nigéria tem o melhor sistema do mundo que ela deixa de ser a Nigéria. E nem os Estados Unidos, que tem um sistema muito parecido com o nosso, deixa de ser a potência que é. Né? Agora, eu acho, e aqui eu vejo que os vereadores até ontem discutiam muito isso, eu acho que o mais importante não é se o Ivan está aqui, se o Rafael Amaral está aqui, se o importante é que o cara que veio para cá, seja ele quem for, ele traga algo que foi votado enquanto ideia de partido, ideia de sociedade. Se é o Ivan ou não, para o eleitorado, porque o Ivan é melhor do que o... Não, o que tem que ser maior que o Ivan é uma ideia. Porque a lista 13 disse, olha, eu vou defender o transporte assim, vou defender a saúde assim. Quem vier para cá vai ter que defender isso, seja quem for. Tem uma outra ideia interessante também, que tomara que venha nessa reforma, que eles chamam de recal, que é a mesma coisa que as indústrias fazem aí, né? Tu vota no cara. 2 anos depois, a população pode tirar esse sujeito de lá. Por quê? Porque ele disse uma coisa na eleição, agora está fazendo, votou diferente, votou outra. Ele disse, por exemplo, que ele apoiava o transporte público. No meio do mandato, ele, não, acho que o privado é bom. Não, só um pouquinho. Vamos para o recal, vamos trocar. Sai o Ivan, que disse essa bobagem, e entra outro lugar dele para manter o quê? Para manter as ideias da lista. Não é as ideias do Ivan. Com o voto individualizado, o sujeito veio para cá, e ele diz o que ele quer, o voto é dele, não é do partido. Então, essas coisas acho que a gente tem que discutir com mais calma, para tentar fazer uma discussão menos apaixonada. Né? Eu não vai dar tempo, eu queria discutir algumas coisas da maioridade penal, mas eu vou tentar dizer um raciocínio só. Quem defende a redução da maioridade penal, baseado numa leitura social de que hoje as pessoas que têm 17 anos já compreendem muito mais do que há anos atrás, que precisava de 18 para o mesmo raciocínio, eu respeito. Tranquilo, mudou. Hoje um guri de 15, ele entende mais do mundo do que eu quando tinha 20. Tá bem, então, nesse raciocínio, tudo bem. Agora, quem pensa e defende redução, achando que botar essa gurizada na cadeia vai melhorar a sociedade, aí não. Aí a base do raciocínio está errada. Talvez até piore. Talvez botar esses adolescentes aí junto com os marginais mais bem trabalhados nas prisões, eles saem de lá pior, eu acho. Então eu acho que a redução da maioridade, ela pode vir numa lógica de que a sociedade mudou, né? E de que hoje as pessoas que têm 16, 17 anos têm muito mais condições de entender o mundo do que o vereador Anselmo, quando morava lá no interior de Santa Vitória, que ele precisou chegar aos 20 para entender alguma coisa, porque não tinha informação, não tinha nada. Bom, nessa lógica eu aceito tranquilo discutir. Agora, quem disser, não, tem que botar na cadeia, isso pode piorar tudo. É o que eu penso. Então eu acho que essas discussões, médicos estrangeiros, reforma eleitoral, maioridade penal, eu acho que a gente pode discutir, elas são polêmicas, mas eu acho que tem que ter uns viés mais calmos para a gente discutir. Médico estrangeiro não é porque os comunistas não sei o quê, porque é cubano, porque não é isso. É prefeito desesperado por médico. Aqui em Pelotas, para quem não sabe, existem 11 médicos fora do plano, tá? Alguns bem jovens que estão ganhando R$8 mil por mês, enquanto o médico aqui ganha. Aqui em Pelotas, é um programa, e ninguém fala isso. Aí pode, então. Se fosse estrangeiro, não poderia. Mas como assim? Qual é o problema?
Então, eu acho que não é uma questão de estrangeiro versus brasileiro, cubano versus português, não é isso. Vamos ver o que falta. O médico que disser, olha aqui, ó, primeiro resolve o problema da estrutura, aí eu respeito, aí eu acho que está certo. Aí eu acho que é um argumento bom da gente conversar, né? E a reforma eleitoral, nós temos que conhecer, ela é muito complexa. É muito complexa. Voto distrital, voto proporcional, lista fechada, lista aberta, lista flexível, e financiamento público, privado, misto, é muita coisa para a gente se apaixonar, assim. Eu acho que nós tínhamos que ter muita calma, até para a gente contribuir mais com quem vai ou não participar do plebiscito, que eu acho que não sai agora, porque não vai dar tempo, né? Mas eu acho que é bom também consultar as pessoas para saber, afinal, o que vocês querem? Obrigado.